Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhe, não é? Lembrando que sempre o primeiro comentário fixado desses vídeos aqui está do meu canal, o canal do ex-protestante Fábio Pentecostes. E hoje, esse vídeo aqui, ele é um vídeo de 1 hora e pouco. Aí ele só chegou para mim de 33 minutos. Nesse vídeo aqui, o Padre Luiz Toro dialoga com um protestante da seita Pentecostal Unida da Colômbia. E diante de suas perguntas que ele faz ao Padre Luiz Toro, ele se converte na hora. Né? Mas nós vamos trazer apenas 33 minutos, porque o Padre Luiz Toro vai falar da prostituta do Apocalipse. Bora para o vídeo. Dedo no like. Nós teríamos um grande problema ser como Judas. Não vou estender muito, porque já falei bastante. Tem um irmão aqui que não é católico, que quer fazer uma pergunta. Que é aqui no nosso meio e quer perguntar. Seja bem-vindo. Um aplauso para o irmão. Irmãozinho, seja bem-vindo. Sinta-se em sua casa. De que religião você é? Pentecostal Unido de Colômbia. Boa noite a todos. Muito bem. O irmão é Pentecostal Unido de Colômbia. Nos alegra sua presença aqui hoje. Nos enche de alegria, nos edifica. Porque uma igreja católica é a igreja universal. Aqui não temos diferença com nada. Apesar que ele professa outra doutrina, não quer dizer que seja nosso inimigo. É nosso irmão. Somente não estamos de acordo com as doutrinas. E ele hoje vem a dizer alguma coisa. Que será, não sei. Porém, o que ele vem a dizer, ele traz seu fundamento. E eu, como sacerdote do Deus Altíssimo, vou tratar de explicar a ele o porquê a igreja católica é a de Cristo. Pode ser que ele venha preparado e diga: o cura me diga, não me importa. Não escuto a palavra de Deus do jeito que o padre prega, não. E eu não vou me converter porque estou disposto a não me converter. Não, isso não importa. O importante é que hoje vocês e os que nos seguem pelas câmeras, pelas redes sociais, devem saber que está sendo filmado para o mundo inteiro, vão se dar conta porque a igreja católica acredita nisso. Para que saber o que ensina os Pentecostais Unidos. E vai saber o que ensina os católicos. Mas ele não vai se converter? Não, nós não estamos aqui. Se converter, bendito seja assim. O que buscamos é que as pessoas e o mundo inteiro conheçam o que ensina os Pentecostais Unidos. E conheçam quem ensina a Igreja Católica. E que conheça qual é o fundamento da Igreja Católica para ensinar isso e aquilo. Ele vai ser um portador da doutrina dos Pentecostais Unidos. E eu, da doutrina católica. E vocês vai somar, vai multiplicar e dividir. E vai tirar suas conclusões. E vai ser com amor e com respeito. Vamos dar a oportunidade a ele para que faça a pergunta. Para que nós possamos tirar suas dúvidas. Irmão, antes de fazer a pergunta, você se considera pastor ou ovelha? Não, uma ovelhinha. Uma ovelhinha. Pode fazer a pergunta. Padre, eu quero fazer uma pergunta. A religião evangélica, por que eles dizem que a igreja católica é a grande prostituta, da mãe das outras igrejas, das outras religiões que existem? E que o Santo Padre é a grande besta? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Porque resulta que eles repetem o que escutam. Você pode perguntar para um irmão, qualquer um, onde diz que a igreja de Jesus Cristo ou a igreja católica é a grande prostituta. Esse não existe na Bíblia Sagrada. Não existe. Eles dizem, por quê?
Porque quando você quer ofender alguém, uma mulher que fica brava com seu esposo, aí ele quer insultar ela, diz isso é uma grande prostituta. É um modo de ofender. Eles, como não amam os católicos, não cumprem o mandamento do amor, ofendem, insultando, dizendo que a igreja católica é a grande prostituta. Porém, isso não existe na Bíblia. Não há um versículo onde diga que a grande prostituta é uma religião, é uma igreja. Não. A Bíblia fala disso. Porém, fala que é uma cidade. A grande cidade é uma coisa muito diferente a dizer que é uma religião. Se você, por exemplo, vê Apocalipse 17, versículo 18, você vai ver como a Bíblia mostra quem é a grande prostituta. Lê, Luiz. A mulher que vistes, essa mulher que vistes é a grande cidade. É a grande cidade. Não diz é a grande religião. Não. Aí está o erro dos protestantes, dizer que é a grande religião. Se um protestante me mostra onde diz é a grande religião, tá bem. Mas aqui diz é a grande cidade. Uma coisa muito diferente a falar da religião para a cidade. Veja. Se você lembra da grande Babilônia, a grande prostituta, quem era a Babilônia? Babilônia era uma religião ou era um império? Era um império. Babilônia governava o mundo. Conhecido naquele tempo. Não era uma religião. Quando diz que a grande prostituta é uma grande Babilônia, é uma ignorância. Esses ignorantes dizem é a religião. Por quê? Porque a grande Babilônia não é uma religião, é uma cidade. Porém, lê a Bíblia e crê na Bíblia diz, a grande, pode ler, essa mulher que vistes é a grande cidade. A grande cidade. Então, não é nenhuma religião. E o pior é que resulta que está mostrando no Apocalipse a luta que há entre o mal e o bem. Está mostrando a luta entre a grande prostituta, a grande Babilônia, que ataca os cristãos, se embriaga com o sangue dos mártires de Cristo, e por outro lado, está a igreja de Cristo, a esposa de Cristo. Então está a luta entre os cristãos e o diabo. Lembre-se que o Apocalipse diz que há uma figura no céu, uma mulher vestida do céu, um grande dragão, e vem brigar entre um e outro. E começa a briga. Tá falando dessa briga. E se você vê, no capítulo 19 de Apocalipse, põe, por um lado, a grande prostituta, e por outro lado, a esposa de Cristo, a igreja. Está a briga entre a esposa de Cristo, e todavia não sabemos quem é, e temos que ver na Bíblia quem é a esposa de Cristo, e logo, a grande prostituta. Vejamos que a grande ramira, a prostituta, é a grande cidade. E no tempo que São João escreve Apocalipse, quem era a grande cidade? O grande império que representava a grande Babilônia? Roma. Não era a igreja católica. O irmão separado pode dizer, e onde está o Papa? Em Roma. Então, refere à igreja católica? Não, porque quando escreveu Apocalipse, não existia o Vaticano. A igreja não tinha sede em Roma. Isso não existia. Agora, no capítulo 19, versículo 1 em diante, vamos ver as duas coisas. A grande cidade e a grande prostituta. E vamos ver a igreja de Cristo, que é a esposa. Tenha cuidado. Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava Aleluia, a nosso Deus e a salvação, a glória e o poder. Porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta. A quem? Condenou a grande prostituta. Condenou a grande prostituta. Não diz a grande religião, a grande igreja ou a igreja de Cristo. A grande prostituta. Que corrompia a terra com a sua prostituição. Que corrompia a terra com a sua prostituição. Se você começa a estudar a história de Roma, e convido a fazer, verá que Roma
era imoral, prostituída. Era, se dizia em Roma, a prostituição era a mais grande do mundo nesse tempo. Que dizia que a mulher pura era mulher até os 12 anos. Depois tinha esposa, então poderia estar com qualquer homem, depois dos 12 em Roma. E vinha se prostituir, porque Roma era o centro do mundo. Vinha homens em barcos de muitos dias de viagens. Deixava a esposa. Ficava muitos meses sem ter relações. E quem esperava as prostitutas de Roma vinha as suas câmeras do centro do mundo. E por isso dizia todos os caminhos levam a Roma. Era a grande prostituta. Pecava todos os que vinham do mundo inteiro para Roma. Em Roma, aí estava a prostituta. Como é que chama as muralhas? A grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e pediu contas do sangue dos seus servos. E essa prostituta havia matado a muitos servos. Apocalipse está escrito até 90, a 100, 90 a 100 por aí. E nesse ano, quem eram os servos que haviam sido mortos? Os apóstolos, os primeiros mártires. Aonde matava a grande prostituta? Você vai em Roma, você vai encontrar o Coliseu Romano, onde sacrificavam a muitos cristãos. E diziam, jogavam os leões, jogava na arena e soltava o leão, um touro. E aí vinha um torear, soltava um touro bravo, uma vaca brava para matar os cristãos. Então a grande prostituta matava os cristãos. Veja, se você me diz, por exemplo, que a grande prostituta é a Igreja Católica nesse tempo, pergunto, dê-me o nome de um pastor protestante que foi morto nesse tempo, que a Igreja Católica matou. Porque a Igreja Católica, como chama, o cerco, que a Igreja Católica colocou cercos em protestante, como se chamasse os pastores? Não. Temos listas, está na história, a lista dos mártires católicos que os romanos sacrificavam, queimavam, como César Nero. Os cristãos pegavam, colocavam no pau e colocavam fogo por baixo. Por que se chama a grande besta? César Nero matava os cristãos tão mal que matou sua própria mãe abrindo a barriga dela para saber aonde ele estava há 9 meses. Por isso se chama cesárea, a operação chamada de cesárea, em homenagem a César. Porque matou sua própria mãe para ver onde ele estava no dia de 9 anos. Por isso a besta se considera tão mal que até sua mãe matou. Os protestantes não sabem disso, porque não sabem. Porque não existia naquele tempo. Quando começaram? Depois de Martim Lutero, em 1520. Começaram. Isso foi no ano 100, ano 300. E o Apocalipse do ano 100. Como vai saber eles que está falando? Eles inventam o que quer. Depois recomeçaram a cantar Aleluia. Sua fumaça sobre pelos séculos dos séculos. Foi queimada a Roma. Se lembra que foi incendiada Roma? Então, os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que se assenta no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Do trono saiu uma voz que dizia: Cantai ao nosso Deus. Louve a nosso Deus, vós todos os servos que o temeis, pequenos e grandes. Nisso ouviu como que um imenso coro sonoro, como um ruído de grandes águas e como o rebomar de vários trovões, que cantavam: Aleluia, eis que reina o Senhor nosso Deus. Se lembra? A prostituta, a grande cidade, começou a guerra aos cristãos, e o matou. E agora está celebrando, ela já foi vencida. Agora reina o Senhor.
Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exaltemos-nos e demos-lhes glória. Então estamos animados, o apóstolo está animando os cristãos. Não desanime, não importa que eu mate. O reino do Senhor, o poder do Senhor chegou. Vamos triunfar, siga. Porque se aproxima as núpcias do Cordeiro. Agora vem aqui outro detalhe. Chegou as bodas do Cordeiro. Está fazendo que penso que façam a festa das bodas. Sua esposa está preparada. Então, a grande prostituta, a grande cidade que perseguia aos cristãos, já foi vencida. Agora, o Cordeiro venceu e sua esposa está bebida. O protestante pode mostrar que a grande cidade é a Igreja Católica. A Igreja de Cristo. Eu sim posso mostrar. A protestante busque, eu convido, busque que a esposa que está resplandecente, que a prostituta não pode destruir, que celebra a vitória e o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo, a esposa se chama a Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Vocês verão que por um lado está a grande prostituta e por outro lado está a esposa de Cristo. Qual é a grande prostituta? A grande cidade. Quem é a esposa? Pare a orelha. Efésios 5, 22. Qual é a esposa? As mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Isso você já conhece. As esposas submissas a seus maridos. A exemplo de quem? Como ao Senhor. O homem é a cabeça da mulher. Como Cristo é a cabeça da igreja. Da igreja. Então, quem é a igreja? A esposa de Cristo. Apocalipse coloca de lado a grande prostituta, a grande cidade, a grande prostituta, a Babilônia, a grande, o Império Romano, e faz guerra à esposa de Cristo. Porém, a esposa de Cristo já está glorificada. Cristo venceu. Não importa que matou a tantos cristãos. A esposa já está preparada. Qual é a esposa? A igreja. Siga. Como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ora, como Cristo é submissa a Cristo, também seja a esposa a seus maridos. Como a igreja é submissa a Cristo. Qual é a esposa de Cristo? A igreja. Então, que um prostituta me mostra, diz que a grande prostituta é a igreja. Eu lhe mostro, a igreja não é a prostituta, é a esposa do Cordeiro, que está glorificada. E há briga entre a grande prostituta e a esposa de Cristo. Corre pelo sovaco! Corre pelo sovaco! Uma coisa é o que diz a Bíblia, outra coisa é o que diz os protestantes. É por isso no versículo 29 em diante, escute. Certamente ninguém jamais aborrece sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e trata como Cristo faz a sua igreja. Esse é o que ele faz, Cristo, por sua igreja. E sua esposa alimenta e cuida. Não aborrece. Veja o que vem. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará mãe e unirá a sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. A esposa, veja agora o que vem. Esse é um mistério muito grande. Que o esposo e a esposa, sendo dois, seja apenas uma só carne. Como podemos entender? Pois me refiro a Cristo e a igreja. A Cristo e a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Está unida a Cristo. É uma só. Então a Bíblia diz tudo o contrário. Por isso chama-se doutrinas diabólicas.
Porque estão dizendo mentiras. O curioso, e me ajuda a pensar, o curioso é que os protestantes dizem que a Igreja Católica não é a de Cristo. Que a Igreja Católica fundou Constantino no ano 313. Se fundou Constantino no ano 313, como dizem Apocalipse, que foi no ano 90 ou 100. A Igreja Católica já existia. Como Veja como os protestantes se contrariam. Veja, Constantino fundou esse Apocalipse antes de Constantino. Protestante é bicho. Se a Igreja Católica foi Constantino que fundou, no ano 313, então Apocalipse não deveria existir. De nenhuma maneira. Por que inventam mentiras? É simplesmente porque, como católico não lê a Bíblia, começam a dizer muitas mentiras. Aí está a resposta. A segunda resposta. Por que dizem que o Papa é o anticristo? O Papa. Que o Papa é a besta? Fácil de responder. Isso chama-se cortina de fumo. Por exemplo, o governo de Venezuela. O governo de Venezuela... O povo está morrendo de fome na Venezuela. E coloca a atenção em outras coisas. Buscam notícias de outra coisa para chamar a atenção. Eleição, fazer isso, aquilo, para que as pessoas não se dêem conta da fome que se passa na Venezuela. Não prestam atenção no essencial. E dizem... Quem são os... Como se chamam os bispos e os curas? Diz que os padres e os bispos são terroristas. Os padres e os bispos são terroristas. Isso é uma cortina de fumo, um rumo errado, para dizer que os terroristas são eles. Porque são terroristas os bispos e os padres? Porque dizem a verdade? Porque eles são terroristas matando o povo completamente com fome? Isso é para desviar a atenção. O protestante diz: o anticristo é o Papa. Para que as pessoas não se dêem conta que os anticristos são eles. E vou mostrar com Bíblia. 1 de João 2,18. Não é um anticristo. E nem tampouco é o Papa. Quem é o anticristo? Não é só um, são vários. Quem são? Vamos escutar. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Os protestantes dizer que vai vir o anticristo. E que é o Papa. Ele diz, quando era João Paulo II, dizia que o anticristo era Papa João Paulo II. Morreu João Paulo II, veio Bento. O anticristo é Bento. Veja, era João Paulo, era o anticristo, morreu. Aí passou a ser Bento. Tá bem. Benedito renunciou. Não é Bento, agora é Francisco. Se o Papa era Bento, o anticristo já se foi. Vamos ver quem é o anticristo. Não segundo os protestantes. Que sem Bíblia, insulta o Papa. Vou mostrar com Bíblia. Busquem, irmãos separados que estão me vendo. Busquem 1 de João 2,18. Escutem. Já vieram, filhinhos. Essa é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo vem. Protestante dizer que é o anticristo. E já vieram antes. Vem, eis que já há muitos anticristos. Vários. A Bíblia diz que são vários. São muitos anticristos. Vamos saber. Põe a lupa. Deus um. Quem é? Não sabemos. A Bíblia está dizendo e assim será. O qual conhecemos que é a última hora. Prepare a lupa. Eles saíram dentre nós. Repita. Eles saíram dentre nós. Eles saíram dentre nós. Da onde saíram os anticristos? Os protestantes saíram de onde? Da Igreja Católica, sim.
Dentre nós, sim, cor pelo sovaco, aí está que é os anticristos. Não, muitos. Testemunho de Jeová, Pentecostais Unidos, Adventista, Mormons, Evangélico, Luz do Mundo, todos eram dos nossos, foram católicos um dia, saíram dentre nós. E o protestante tá gostando ali, que tá rindo, ó. Não é um anticristo que sai da igreja de Cristo, se converte em anticristo. Outra vez. Quem é esse anticristo? Eles saíram dentre nós. O Papa não era protestante e se meteu a católico? Não. A igreja católica não saiu dos protestantes. Siga. Não eram dos nossos. Se tivesse verdadeiro católico, não tinha saído. Se fosse verdadeiramente dos nossos, não teriam saído, ficariam permanecido conosco. Assim que descobrimos que nem todos são dos nossos, e assim descobrimos anticristos. Por isso vocês verão que o mesmo São João, que fala da besta, que fala do anticristo, vem a dizer que a besta é um anticristo. Estão marcados com 666. Bom, vocês vão ver que o mesmo São João, que escreveu Apocalipse, vai dizer no capítulo 6, 51 do seu evangelho, vai dizer algo muito importante. E vocês vão ver quem é o anticristo. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem come deste pão, viverá eternamente. Siga. E o pão que eu darei é a minha carne, que eu darei para a salvação do mundo. Versículo 55 agora, Luiz. 55. Minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Versículo 60. Esse discurso da Eucaristia, Jesus. 60. O que aconteceu quando Jesus ensinou isso? Ao ouvi-lo, muitos dos seus discípulos, Pentecostal, Testemunho de Jeová, Adventista, Mormons, certo número, disseram: essa linguagem é muito difícil. Quem pode... Só os loucos dos católicos podem ouvir isso. E tenha cuidado agora o que vem. 6. São João capítulo 6, versículo 66. A partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Quem são os anticristos, segundo João? Os que eram dos nossos e saíram. O selo deles, 666. Por que se foram? Porque não quiseram aceitar que Cristo estava no pão da Eucaristia. E isso é o que acontece com os protestantes. Exatamente o mesmo. O anticristo não é o Papa. São aqueles que se foram porque não aceitam a mensagem de Cristo e saíram dentre nós. São muitos, são apenas um. Então, uma coisa muito diferente. Tem outra pergunta? Eu não sei se vai dar tempo desse vídeo, mas eu vi de 1 hora ele se converte à igreja católica. Bom, eles confundem com a religião. É muito bonito o que eles falam. Que caminho escolher? Porque não estudaram a Bíblia. Estudando a Bíblia, se dá conta que está cometendo erros. Porém, ao ler a Bíblia, encontra os erros deles. Deixa eu dizer uma palavrinha. Irmãos, veja um exemplo de um homem
que diz com humildade e sinceridade diante de Deus e dos homens o que aconteceu na sua vida, por não ter conhecimento, foi enganado. Porém, quando começa a mostrar capítulos e versículos, se dá conta que o enganaram. Esse deveria ser a atitude de todos os irmãos separados, de reconhecer quando estão dizendo verdades ou quando estão dizendo mentiras. É fácil. E não é culpa dele, nem dos irmãos separados, que vem os fulano pastor a dizer muitas mentiras. Eles dizem de uma maneira tanta certeza, muita segurança, que engana por falta de conhecimento. Se aproveita da inocência das pessoas, do amor, da fé das pessoas, para levá-los à mentira e ao erro. Isso está escrito. Romanos 16, versículo 17. Os católicos não lemos. Romanos 16, 17. Escute. Romanos 16, 17. Irmãos, rogo que tenham cuidado com essas pessoas. Ele não sabia que tinha que ter cuidado. Tenha cuidado com essa gente que vai provocando divisões. E já não é católico. Fazendo divisões. Os da casa são católicos, outros são adventistas, outros são testemunhos de Jeová, outros pentecostais, divisões. E escândalos. Apartando-se da doutrina que recebestes. Saindo da doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Afastai-vos deles. Afastai-vos deles. Outra vez, escute. Afastai-vos deles. Afastai-vos deles. Essas pessoas, esses tais, não servem a Cristo nosso Senhor. Vamos ver quem serve. Vamos ver a quem ele serve, ó. Senão é seu próprio ventre. Dinheiro. Tire o dízimo e se acabam. Enganando. Escuta. Enganando os ingênuos com palavras bonitas. Com palavras bonitas, como você disse. Essa é a verdade. Se cumpre a Bíblia, o que ele disse. Não disse por que ele dizer. Foi o Espírito de Deus que trouxe ele para que o véu caísse. Enganando. Essas pessoas não servem a Cristo nosso Senhor, senão seu próprio ventre, enganando os ingênuos com palavras bonitas e piedosas, que parece que vem de Deus. Continue. Todos sabem, todos os protestantes sabem que vocês estão abertos à fé. Vocês estão zelosos da palavra de Deus. Você queria conhecer mais de Deus, você quer chegar mais a Deus. E quando é alguém com a Bíblia, isso é o que eu desejo, é o que eu quero. E todos os protestantes sabem que você é zeloso da palavra de Deus. E por isso vão à sua casa, chegando nas suas casas pregando, sua casa. Isso me alegra. Que você seja zeloso pela palavra de Deus. Busque na igreja de Cristo. Mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem e simples firmes contra o mal. Não se recebe na casa aqueles que saíram da doutrina. Em um instante. Agora vai ser 2 de João 1:10. Só tem um capítulo mesmo? Irmãos, muito obrigado. Que o Senhor te ajude. Siga em diante. Ele se converteu, tá? Esse homem aí, ele se converteu à igreja católica, certo? Ele era da seita pentecostal unida de Colômbia. Ele se converteu à igreja católica. Só para às vezes as pessoas perguntam assim: eita, e agora? Será que ele se converteu não? Será que se converteu não, tá? Agora eu estou buscando informações, certo? E aí eu vou dizer nos vídeos se converteu ou não, nos debates. Então, meus irmãos, se inscrevam nesse canal. Não esqueça aquele like. Deus abençoe a todos.